Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 237. Audiência espetacular no nosso feriadão, é por isso que o Juca está pedindo likes, porque os likes não estão definitivamente acompanhando o número da nossa audiência. Vamos chegar numa meta aí de 3.500 likes, vai, pelo menos isso, basta apertar o botãozinho. O Juca é ousado, 5.000 então, 5.000 likes até o fim do programa. Vambora, pô, estamos aqui no feriadão. Bom, nesse bloco vamos falar do Flamengo e também do Galo. Mauro, o Flamengo venceu o Cuiabá, empolgou a torcida, que encheu o Maracanã e apoiou e tudo mais. E agora tem esse jogo que é um jogo grande contra o Galo. E depois a Copa do Brasil ainda, contra o Galo também. E o Galo que vem patinando. Pode ser o jogo para ter aquela virada de chave? Porque se ganha do Galo, ganha jogo grande, o astral muda, apesar das contusões, né? Davi Luiz e Bruno Henrique machucados. O Davi Luiz menos mal, né? Porque o Rodrigo Caio foi preservado, vai voltar, vai fazer com o Pablo, que deveria ser hoje a zaga titular do Flamengo. O Bruno Henrique já é um caso grave, a tendência, inclusive, é que ele fique muito tempo inativo, não se sabe quanto, porque depende de exames que vão acontecer na próxima semana, quando desinchar lá o joelho, para terem uma ideia mais clara sobre o que vai fazer, né? O que vão fazer, se vai operar, se não vai operar, mas tudo indica que vai ser uma longa paralisação do Bruno Henrique. Esse é um desfalque seríssimo, embora algumas pessoas achassem que o interesse no Everton Cebolinha significasse a saída dele. Ele é o cara que tem sido mais regular entre os atacantes do Flamengo na temporada, líder de assistências do time da Libertadores e tudo mais. Vai fazer, obviamente, muita falta, né? E talvez até quando voltar a jogar, mude até seu comportamento. Vamos ver como é que está o joelho dele, né? Já mais velho, indo para 33 anos, se for uma inatividade muito longa, né? De 8, 10 meses, como é possível que aconteça, não sabemos ainda de quanto tempo vai ser essa parada do Bruno Henrique. Eu acho assim que a crise ela estava instalada nos dois times já há algum tempo, né? Mas a crise de um ofuscava do outro. Com a vitória do Flamengo, a mudança de técnico antes disso, eu acho que ela se coloca mais em destaque no Atlético, né? Ela muda um pouco de lado. Não muda de lado, porque já estava no Atlético, né? O Atlético vem numa campanha muito ruim, né? Se o Flamengo fez 3 pontos nos 4 últimos jogos, o Atlético também fez 3 pontos nos 4 últimos jogos. O Atlético empatou contra o Santos, empatou esse jogo contra o Ceará, agora no meio de semana, perdeu para o Fluminense, né? E teve um empate antes também, que agora não estou lembrando qual foi, mas teve 3 empates contra o Palmeiras. Empatou 3 jogos e perdeu 1, fez 3 pontos, né? E o Flamengo perdeu 3, venceu 1, fez 3 pontos. Ou seja, até o desempenho na tabela, a matemática, é muito parecido, né? O time vem jogando muito mal, o Atlético, a mudança de técnico acho que é a explicação para isso. O técnico Antônio Turco Mohamed tem um perfil totalmente diferente do Cuca. Eu acho que aí é uma falta de visão mesmo de quem contratou, uma falta de entendimento de quem está sendo contratado, qual é o perfil desse técnico, de que maneira monta as suas equipes, o que ele poderá e deverá fazer tendo em mãos o elenco do Atlético. Não, buscaram um estrangeiro. Vamos atrás de um estrangeiro. Ele é estrangeiro de fato, mas enfim, e não tem nada a ver ele, Carvalhal, Jesus, outros nomes que foram procurados antes. O Atlético está pagando muito por isso. Eu acho que é interessante até frisar que muito se fala hoje, né? Não, tal time tem que profissionalizar o futebol, tem que ter um gerente de futebol competente, um grande gestor. Esse cara, eu estou procurando esse cara, não consigo achar. O Rodrigo Caetano, que é esse cara, né, que tem essa função no Clube Atlético Mineiro, está no mercado há um tempão. Já treinou não, mas já foi diretor de futebol, diretor executivo de Vasco, Fluminense, Flamengo, Internacional, trabalhou no Grêmio, ele foi atleta, inclusive, né? E fez essa contratação, que é uma contratação para lá de bizarra. Se você pensar, pode até o Turco Mohamed passar pela tempestade e a maneira dele fazer do Atlético um time mais organizado e competitivo. Mas não está acontecendo isso, porque a maneira de trabalhar do argentino é totalmente diferente da do Cuca. Então você vê um Atlético muito exposto, totalmente diferente do time do Atlético da temporada passada, que era um time que se defendia muito bem, e isso está gerando aí resultados negativos. Eu acho que para o Flamengo acabou sendo interessante, porque vai enfrentar o Atlético sob pressão, né? Aí vamos ver qual vai ser a estratégia do Dorival Júnior. Se ele vai tentar tirar proveito disso, tentar atrair o Atlético para o seu campo, tentar fazer com que o Atlético tente, e com tudo, dando os espaços que já ofereceu, por exemplo, contra o Santos no segundo tempo, no sábado passado, né? O Santos com um homem a menos não venceu o jogo por muito pouco. Teve claras chances para marcar, inclusive com bola na trave no último lance da partida, contra o Atlético totalmente desorganizado, tentando o gol da vitória de uma forma
assim, sem estrutura nenhuma como time naquela altura da partida. Então, acho que vai ser um jogo de estratégia, né? O Flamengo vai ter que, acho que, mudar um pouco o seu comportamento para esse jogo, ter muita inteligência, e o Atlético, sinceramente, não sei como é que o Turco vai se virar com essa, porque ele está sendo muito questionado, muito pressionado, e já se especula o nome de Renato Portaluppi para o seu lugar na imprensa mineira. É verdade, é isso né? mesmo. Então, temos aí o Renato falaram do Vojvoda também, mas o Vojvoda não caiu, na vitrine. Não, aliás, o Fortaleza também tem que tomar um certo cuidado, né? Porque é impressionante, né? De novo perdeu, e o Barroca fazendo milagre com o Avaí, com um elenco limitadíssimo. Está com 17 pontos, venceu o Fortaleza ontem, venceu o Botafogo na segunda-feira fora de casa. Né? Então o Barroca está enchendo de alegria a torcida havaiana. E enchendo a tela também, porque aparece na televisão, né, Arnaldo? Ele enche a tela com todo o seu brilhantismo, nosso grande Barroca. Brilhante. O Mauro tem um outro aspecto, o Atlético do Turco. A bola não chega mais no Hulk. É um bom ponto, Juca. A bola não chega mais no Hulk. E isso é mortal para o Galo, né? O Arnaldo, dos três ricaços aí, falamos bastante do Palmeiras no primeiro bloco, estamos falando agora do Flamengo e também do Galo. O Galo é o que, apesar da colocação na tabela acima do Flamengo, o Galo é o que está mais fora do trilho no momento? Porque, talvez, como disse o Mauro, a mudança no comando não tenha acontecido ainda e ela pareça ser inevitável, né? Essa é a questão. O Flamengo já mudou o seu comando, o Flamengo já está fazendo investidas no mercado, né, para se reforçar. O Atlético me parece um pouco sem rumo, ainda na ressaca da temporada gloriosa que veio. E não é fácil mesmo, porque você mobilizar jogadores que ganharam tudo, o Flamengo viveu isso depois de 19. Não é simples. Ainda mais com troca no comando. E acho que o Atlético me parece, sim, atrás, mas tem uma questão, né, Tironi? Esse confronto é tão grande, a rivalidade interestadual é tão grande, sobretudo por parte do Atlético, que pode ter um poder de reação ou de destruição. Tá claro, porque acho que é quase uma decisão, né, para o Atlético. A primeira partida já do brasileiro, antes mesmo de entrar na Copa do Brasil. E acho que tem uma questão assim, o Atlético nessa sequência que todos têm muito dura de Copas, Brasileirão, rodadas sequenciais até dia 15 de julho, para mim, olhando a sequência de todos os grandões e tal, é o que tem alguns respiros na sequência. Ele joga com os dois piores times do campeonato brasileiro, nessa sequência, Fortaleza e Juventude, e joga contra o Emelec, na eliminatória da Libertadores. O Corinthians, por exemplo, ele tem, pegando um exemplo, nós vamos falar, o Juca vai falar mais para frente, o Corinthians, além de ter o Santos duplicado, ele vai jogar contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Galo, contra o Boca 2 vezes. Então, o Corinthians depois de jogar contra o Goiás, o Atlético até tem uns jogos em tese de 3 pontos contabilizados nessa sequência maluca. Lembre-se, Arnaldo, que no começo do campeonato a gente fez essa mesma conta com o Galo. Isso, e não deu certo. Eu ia falar isso. O começo era meio parecido, né, Juca? Isso. Em tese, os primeiros adversários, poucas viagens, adversários mais acessíveis, o Galo não aproveitou. Exatamente. E acho que tem de novo, mas eu acho que essa sequência só será possível se tiver alguma boa notícia nos jogos contra o Flamengo. Senão, eu imagino que exista troca de comando antes mesmo da partida de volta contra o Flamengo, volta, entre aspas, pela Copa do Brasil no meio de semana, porque de fato virou um jogo decisivo para a comissão técnica. Por toda a rivalidade que existe, pelo time não ter dado nenhum sinal até agora, é uma decisão para o Atlético, não é uma decisão para o Flamengo. E é isso que o Mauro coloca, assim, a responsabilidade inteira está nas mãos do Atlético nesse confronto do final de semana. E não tem Cuca, né, que já avisou que não vai voltar para o Galo, não vai trabalhar esse ano, né, Ju? Pois é, eu tenho a minha tese, né? Eu estou convencido de que ele está esperando a CBF chamar. Não estou convencido de que a CBF o chame pós-Copa, porque vai enfrentar uma
baita de uma resistência, né? Por causa de fatos passados de assédio sexual. Mas, enfim, eu estou achando muito divertido que venha a acontecer do Flamengo ganhar domingo no Mineirão e para o jogo da Copa do Brasil, o Renato Portaluppi ser o técnico do Atlético contra o Flamengo. Não duvido. Eu também não. E se isto acontecer, dará a medida de como é a gestão no futebol brasileiro. Bom ponto. Olha, o Juca colocou a nossa meta de likes lá no alto e a gente não está chegando. Estamos só com 3,4 mil, apesar de uma audiência brutal ao vivo aqui. Que é como diz aqui o Mário Mendonça. Vamos dar um joinha para ajudar o posse de bola, amigos. Você há de admitir que a minha última chamada repercutiu 1.300 likes. É verdade, então queremos mais. Vamos lá. Likemos todos. Que exatamente. João Textor. Likemos. Isso, likemos. Everybody likemos. O Fernando Borges fala aqui, ó, sou fã do UOL. Lembro que em 1999, recebemos na empresa um CD com o discador do Universo Online. Desde então, sempre acessando diariamente a homepage do UOL. E agora o posse de bola virou uma tradição, diz o Fernando Borges. Obrigado, Fernando. O Felipe dos Santos fala aqui sobre a questão do Jorginho, da xenofobia, o que seria, tal, a crítica dele, a gente já comentou sobre isso. O professor Milton Silva pergunta se o Abel é o melhor técnico do brasileiro. Para mim é. É assim. E o melhor entrevistado também. Ontem deu mais um show. Fala tudo que a torcida do Palmeiras quer que ele diga. Declara amor ao Palmeiras. É uma beleza. O Júlio César Bruno fala que esse negócio de invasão de torcida só vai acabar quando os jogadores se juntarem e invadirem as sedes das organizadas com um dedo na cara e tudo. E o doutor Glaidemir Rezende fala, o Flamengo gastou mais com rescisão de técnico do que a indenização dos meninos do Ninho. Será que agora vão dar carta branca ao Dorival? Ou a geração de 85 vai continuar a mandar? Bem lembrado. E o Monteiro, botafoguense, pede para eu parar de ser ranzinza e lembra que o Textor quer internacionalizar o Botafogo. Eu repito, eu sei disso, Monteiro, eu sei. Mas eu digo e repito, antes de internacionalizar o Botafogo, renacionalize o Botafogo. Traga de volta o seu torcedor. Não está conseguindo. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.